Olá, atiradores! Bem-vindos ao meu canal de tiro de pressão esportivo e hoje vou fazer aqui o primeiro vídeo de uma série que eu chamei Mentiram para Você e sobre vários assuntos que as conclusões eu tirei da pesquisa que eu fiz aqui com inscritos do canal. Então foram quase 500 atiradores do Brasil inteiro respondendo, o que é um espaço amostral estatisticamente relevante. Então, essas estatísticas, elas acabam retratando muito bem, né? Permitindo que a gente consiga traçar aí um perfil do atirador de pressão brasileiro. E hoje eu quero falar para vocês sobre aquela mentira que muitos atiradores repetem, que quem atira em clube de tiro é aquele atirador mais elitista, é um cara metido, é um cara que vamos dizer assim, mais que gosta de um tiro mais exclusivo. Gente, não tem nada disso. E eu digo isso para vocês porque desde o meu primeiro disparo de tiro de pressão eu atiro aqui nesse clube de tiro. Eu sou sócio desse clube de tiro aqui desde que eu comecei no tiro de pressão. E por que que eu me tornei sócio de um clube de tiro desde o primeiro momento? Porque é o único lugar que eu tenho para atirar. Antes eu morava numa casa, mas era uma casa bem no centro da cidade, tinha um quintal, mas tinha vizinhos e eu não queria complicação com o vizinho, então eu não atirava em casa. Hoje eu moro em apartamento, pior ainda, não tem como praticar o tipo de tiro de pressão que eu gosto de praticar em apartamento. Eu não tenho um sítio, eu não tenho uma roça, eu não tenho uma fazenda que eu possa fazer isso, mas eu tenho disponível um clube de tiro como esse. Eu prefiro investir na anuidade de um clube de tiro, vir aqui, eu me desloco 20 quilômetros entre a minha casa e o clube de tiro, então ida e volta 40 quilômetros, mas olha que legal, eu tenho aqui espaço de sobra para atirar, não me preocupo com barulho, não me preocupo com vizinho, então eu tenho um punhado de vantagens que me permitiriam fazer isso aqui. Hoje, já estou no tiro de pressão há mais de uma década, vai para, sei lá, 14 anos. Poderia ter comprado um sítiozinho em algum lugar pequeno, mas, eu nem penso em ter um sítio, pensa bem, eu que vou ter que cuidar, não vai dar muito trabalho, larga a mão. Mas vamos lá, na pesquisa, o que a pesquisa mostrou quando a pergunta foi: onde você prioritariamente pratica o tiro de pressão esportivo? 38,3% das respostas afirmaram: eu atiro no quintal de casa. E isso, gente, é muito comum, principalmente em cidades de médias para menores. Você tem aí, cidade grande já é mais difícil isso, você tem muito vizinho, geralmente você não conhece os seus vizinhos, existem prédios sobrados, né? Do lado, já fica mais complicado. Mas em cidades médias para menores, é muito comum você ter casas com quintais grandes e que você conhece os seus vizinhos, ou muitas vezes nem tem vizinho, e você consegue praticar o tiro de pressão no quintal de casa tranquilamente. Eu estou aqui no interior de Minas, sul de Minas, e eu conheço atiradores que têm, mesmo aqui, que é uma cidade de média para grande, mas que tem quintais grandes em casa. As casas estão localizadas em regiões da cidade em que podem atirar tranquilamente no quintal sem problemas. Não é o meu caso, eu moro em apartamento. Então, a maioria dos atiradores atira no quintal de casa. Mas logo em seguida, com 37,6%, praticamente empatado, estão os atiradores que atiram no sítio ou na zona rural. Então o cara atira num sítio, numa roça, numa propriedade rural. É uma opção para quem, por exemplo, lógico, para quem mora, né, reside em grandes metrópoles já é mais difícil, mas quem mora no interior sempre tem aí um parente, um amigo, um tio, um sobrinho que tem um sítio, que tem uma rocinha, que tem uma chácara e vai lá praticar o tiro de pressão esportivo. Ótimo, fazendo com segurança, não tem problema nenhum. Se a gente somar esses dois aqui, a gente tem o quê? Que 2/3 dos atiradores atiram ou no quintal de casa ou num sítio. A maioria absoluta atira no quintal de casa ou num sítio.
Logo em seguida, vem atiradores que, como eu, atiram num clube de tiro, que são apenas, gente, 16,9%. Ou seja, eles são menos da metade de quem atira no sítio. É muito pouca gente. E geralmente quem atira em clube de tiro não tem outro lugar para atirar. Tem gente que atira por opção. Ah, eu até tenho espaço em casa, mas tipo assim, a pessoa prefere ir para o clube de tiro, mas a grande maioria de atiradores de pressão que atiram em clube de tiro é porque não tem outro lugar para atirar. Outro lugar adequado, que não vai trazer dor de cabeça, que a esposa não vai encher o saco, que o vizinho não vai encher o saco. Logo em seguida, temos quem atira. Aí o cara não tem lugar nenhum. Ele não tem quintal, não tem sítio, não tem clube de tiro. Ele atira dentro de casa, que é 5,8%, que é até um número, se você for pensar bem, quase 6%. É um número considerável. Esse pessoal está numa situação um pouco pior ainda, né? Porque, pô, atirar dentro de casa é complicado. E temos aqui 1,2% que atira em algum terreno baldio urbano, né? Acontece muito em cidades pequenas, né? Cidades pequenas você tem aí nas bordas da cidade, na beira da cidade, alguns terrenos aí baldios que você consegue atirar sem ninguém te incomodar. Então, gente, essa história de quem atira de pressão em clube de tiro faz isso por ser elitista, por ser chato, por ser metido, é mentira. Prioritariamente, quem atira em clube de tiro é porque não tem um quintal grande em casa, ou se tem, não é um local que ele poderia atirar sem encheção de saco. E vou te falar, atirar com encheção de saco é melhor nem atirar. Imagina você querendo atirar no quintal, a tua esposa dando nó, vizinho dando nó, melhor nem tentar. Ou então o cara não tem um sítio, ou se tem esse sítio é muito longe, ou é uma chácara pequena, né? Porque aqui, por exemplo, tem uns bairros rurais que são pequenas chácaras, uma do lado da outra, como se fosse um bairro urbano, só que são pequenas chácaras. Como é que você vai atirar num lugar desse? Você vai ter o mesmo problema com o vizinho do que atirar no quintal. Então, gente, quem atira de pressão em clube de tiro, prioritariamente faz isso porque não tem outro lugar para atirar. Não é questão de ser metido, não é questão de ser elitista, não é nada disso. E quem falou isso para vocês, mentiu, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, comentários, deixa aqui embaixo no campo dos comentários. Deixe seu like, muito importante para o canal. Não perca o próximo vídeo dessa série.